mas agora temos em estúdio connosco Vítor Ramos, do Banco Montepio. Vítor, boa tarde, obrigada por estar aqui. Começo por lhe pedir uma reação a esta notícia de última hora que veio confirmar as dúvidas que Bruxelas já tinha demonstrado em novembro em relação ao Orçamento do Estado Nacional para 2015, agora coloca-o sobre vigilância permanente. Não é muito novidade, já esperávamos que acontecesse. Parece que Passos Coelho terá outra vez uma nova cruzada com o Tribunal Constitucional na procura de implementar novas medidas de controle da despesa. A Comissão fala em medidas decisivas. O que é que quer, em concreto, a Comissão Europeia depois deste rol de negociações intenso com a Grécia, onde parece que também não saiu nada de muito específico e agora está a exigir essa especificidade a Portugal? Com certeza serão medidas que atuem mais a nível da estrutura, que tenham maior longevidade, que sejam mais estruturais, que sejam alterações estruturais. Com certeza que é isso que precisam as economias. E isso é possível fazer com o Tribunal Constitucional, como se tem comportado nos últimos anos em Portugal? Aparentemente não, pelo menos no passado recente não foi fácil. Vai ser um desafio. Mas as grandes alterações e os grandes desafios que se têm colocado ao país têm sido conseguidos com estas decisões difíceis. Por isso, eu penso que o futuro vai ser preciso tomar decisões difíceis para que o futuro seja mais tranquilo e mais expectável, que não haja tantas oscilações como se tem visto até agora. Como é que olhamos, passando de Portugal para a Grécia, como é que olhamos para os pormenores desta carta enviada pelo governo grego ao Eurogrupo, que de resto foi ontem também aprovada numa teleconferência pelos ministros da zona euro? Parece que o governo de Alexis Tsipras recuou em quase toda a linha para conseguir ter um ponto de princípio de negociação com a Europa para esta extensão de 4 meses. Também ficou com essa sensação? Fiquei, sim. Falou-se muito de teoria dos jogos. 2 carros de frente, vai ter que se desviar, não é? Senão chocam os dois e é morte para ambos. Aparentemente, quem se terá desviado foi a Grécia. Isto era uma luta desigual, claramente. A Grécia prometeu demais nas eleições e aparentemente pouco terá conseguido. Dá-me a sensação que as medidas que pretende ver implementadas e que a Europa aceita, a parte política da Europa aceitou as medidas de uma forma mais tranquila, a parte não política, as instituições não políticas, as instituições técnicas, FMI e BCE, olham para o pacote de medidas, para o acordo com algumas dúvidas porque não há nada de muito específico. E a parte política não terá também essas dúvidas? Ou seja, isto não poderá ser apenas um acordo de princípio que a partir de agora será trabalhado? Não era aquilo um sinal que os mercados precisavam para, por exemplo, a banca grega conseguir abrir as portas esta semana? Sim, provavelmente, eu acho que sim. Penso que lá no fundo as dúvidas são extensíveis, quer à parte política, quer à parte técnica. Mas, no entanto, a parte política tem uma abrangência diferente e pode permitir-se a um discurso mais simpático, digamos assim, menos objetivo. O que me parece é que vai ser muito difícil para a Grécia. Vão ser 4 meses de negociação intensa. As instituições vão ter ingerência nas decisões do governo grego. O governo grego compromete-se a uma tarefa hércula, difícil, renovar o sistema de pensões, renovar o sistema de retribuição do Estado, renovar o sistema de saúde, combater a evasão fiscal, ou seja, todo um trabalho que provavelmente demora anos e que em Portugal muitas dessas reformas também ainda estão por fazer. Em Portugal, depois de 3 anos de programa de ajustamento. Exatamente, conseguimos com muito sucesso implementar algumas medidas, mas há outras claramente que ainda estão por implementar. Por isso, parece-nos que nem com a ajuda dos deuses gregos isto será possível realizar em 4 meses. 4 meses é muito pouco.
Olhamos também com preocupação os 4 e não os 6 meses, claramente. Era 4 isso que lhe ia meses. perguntar. Até aí, depois, a Grécia acabou por assinar um acordo que era pior do que aquele primeiro acordo daquele segundo Eurogrupo de segunda-feira, que foi alterado à última da hora e que Yanis Varoufakis decidiu não aceitar. Este ainda é pior do que esse? É pior para os gregos, claro. Para os gregos é pior, traz um pouco mais de pressão. Até porque há reembolsos importantes já depois de junho, para lá dos 4 meses. Em julho exatamente, e agosto até junho terá qualquer coisa como 5 mil milhões e depois terá mais 5. Eu tenho ideia que de fevereiro a dezembro a Grécia tem que reembolsar às instituições cerca de 21 mil milhões de euros. E essa concentração a concentração grande será de junho a seguir a junho. Por isso, a Grécia terá alguma dificuldade em honrar os seus compromissos. Provavelmente, até junho, se tiver dificuldade, pode pedir uma extensão do programa de emissão de dívida de curto prazo, de bilhetes do Tesouro ao BCE, que penso que poderá permitir, numa lógica de pagamento aos credores, estes credores, ao FMI e BCE, em boa verdade. E em relação a outras medidas que acabaram mais populares ou populistas, se quisermos, tanto em relação ao salário mínimo, ao salário da função pública, que disse agora que não vai aumentar a despesa pública com os salários da função pública, como também, afinal, em relação às privatizações, que era uma das bandeiras do Syriza, nada vai ficar parado, as que estão concluídas assim vão ficar, os que estavam em andamento assim vão continuar. As bandeiras para encherem precisam de vento e neste caso não há. O vento sopra pouco para a Grécia, por isso muito provavelmente o que vai acontecer é que a parte do salário variável na função pública terá que descer. O programa de incentivo às reformas antecipadas com certeza irá desaparecer para a função pública. Eu não vejo que o eleitorado que votou no atual governo terá razões para ficar muito contente nos próximos 4 meses. E penso que terá, inclusive, começará a ter alguma oposição interna. Provavelmente os seus adversários políticos... Começou-se logo a ver no dia seguinte exatamente, a aprovação deste acordo. Os adversários políticos, PASOK e companhias, vão procurar explorar um pouco esta falta de compromisso, exatamente, esta falta de compromisso, que não são contradições que se diluem ao longo do tempo, são contradições imediatas, que são perfeitamente visíveis no instante inicial e com certeza vão aproveitar isto e o governo vai começar a ter alguma oposição da própria população que votou neste governo, que não vai ficar muito contente com as decisões que vão ser tomadas. Mas a missão falou que era herculeana e de facto é, porque não é só cumprir os seus compromissos financeiros. Há aqui que provar em 4 meses que este plano da Grécia, sem ser através de medidas de austeridade, mas através de maior controlo, reformar o IVA sem o aumentar, que também foi uma das bandeiras deste governo, ou controlar mais a corrupção, a evasão fiscal, resultará em 4 meses, de forma a provar à Europa que no futuro poderá olhar para a Grécia de outra forma, poderá sentar-se à mesa para reestruturar e mudar todo o modelo de ajuda que foi dado, que é isso que no fundo a Grécia está a pedir. Está a pedir tempo para conseguir negociar coisas de longo prazo. Ora, 4 meses é suficiente para implementar e ter resultados que lhe permitam ganhar força nessas negociações? Penso que claramente é um manifesto de intenções que tem que, desde o instante zero, transformar-se em alguma coisa que pareça real. Provavelmente irá começar pelos grandes grupos económicos, que é uma bandeira política, é uma forma fácil, qualquer coisa tipo Robin dos Bosques. Tem um argumento que saiu num jornal alemão, eu não sei, mas este artigo saiu no jornal alemão, acaba por ser interessante e acaba por dar uma certa força ao governo grego. Os armadores gregos têm de resultados anuais cerca de 17 mil milhões de euros, não tributados. Mas não tributados de forma legal, ninguém fugiu ao fisco. Existe um artigo na Constituição, que acho que é o 67º, que os isenta de tributação.
É evidente que se quiser tributar os resultados dessas empresas em 30% ou 40%, elas passam os seus centros de lucro para outro país qualquer, ou seja, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que eu penso que os gregos, em boa verdade, se calhar podem não ser assim tão pobres quanto parece. 17 mil milhões não tributados, com uma tributação razoável, já ajudaria o orçamento grego, por isso... E a Grécia até tem excedente primário. A questão aqui é mesmo a dívida e os juros da dívida, que para o país são demasiado altos. Não é a falta de riqueza interna, nacional, criada no país. Sim, claramente, se consegue ter excedente primário com fuga ao fisco descontrolada, provavelmente se implementar um programa com alguma validade de controle de fuga a fisco, de evasão fiscal, com certeza terá um excedente primário mais simpático, porque é realçar que o excedente primário que hoje em dia tem é relativamente curto. É um excedente primário que não permite implementar as medidas populares que o Syriza tinha. E como é que nós olhamos, porque agora, depois desta aprovação formal por parte do Eurogrupo, é preciso que este plano para a Grécia passe, seja votado e aprovado nos parlamentos nacionais, nomeadamente no Parlamento Europeu, no Parlamento Alemão. Como é que olhamos para as declarações do Wolfgang Schäuble, por exemplo, numa entrevista a um jornal, a uma rádio alemã, que disse que a Grécia só conseguiu mais tempo para cumprir o programa, não conseguiu mais dinheiro. Disse que têm mais tempo para poder cumprir as condições do programa que, de facto, deviam ter cumprido até ao final do ano passado. Se o fizerem, receberão os restantes pagamentos do programa assinado em 2012. Isto é uma versão para o eleitorado alemão e para o Parlamento alemão, que é completamente diferente das palavras de Varoufakis, que deu tanto na conferência de imprensa final do Eurogrupo como já em Atenas, a dizer que a Grécia que é o autor do programa e que este programa não tem nada a ver com o anterior e esta lista de reformas é completamente diferente do programa atual. Estamos perante duas versões da mesma coisa, que serve para eleitorados diferentes para fazer aprovar nos parlamentos. Claro que sim, eu penso que há um discurso interno e há um discurso externo, e depois há uma questão de semântica. Muito importante também os na gregos política. são ótimos em questão de semântica, transformaram nomes noutros. A Troika e instituições europeias? Sim, claramente, sabemos todos, mas realmente a ideia passa, porque a Troika estava demonizada, por isso também nós, portugueses, olhávamos para a Troika com os olhos cansados. E eu dá-me a sensação que a Grécia aproveitou isso. Eu percebo que o discurso alemão tenha que ser esse. Porque, repare, se o armador grego não paga impostos e o armador alemão paga, será difícil pedir ao armador alemão que contribua para o problema grego. Não tem muita lógica. Mas a questão é que os gregos também ouvem as palavras de Schäuble na Grécia. Ouvem, e claramente eu acho que dá alguma força, de alguma forma, esta pressão que é criada de um lado e do outro, de alguma forma, permite que o governo grego possa implementar este tipo de medidas, porque o artigo que saiu na Grécia, na Alemanha, no jornal alemão, não é que o trabalhador que trabalha num café ou num hospital grego foge aos impostos. Foi que o armador grego, que ganha 17 mil milhões de euros num ano, não paga impostos. Por isso, há aqui algum cuidado na forma como as coisas são faladas. Eu penso que na Grécia, eu se fosse armador grego, estaria realmente preocupado com os meus resultados futuros. Se calhar já estaria a pensar numa alternativa. Se calhar, claramente, já estaria a pensar numa alternativa. E a verdade é que, apesar de todos estes impasses e de terem culminado ontem com esta aprovação geral do Eurogrupo, o risco da dívida portuguesa foi o que mais desceu desde a vitória do Syriza. Porquê é que houve um impacto tão mais direto para melhor na dívida portuguesa? Ora, está uma pergunta que eu acho fantástica, acho excelente. O que nós temos vindo a observar hoje prende-se exatamente com isso. Mesmo a redução de spread entre Portugal e Espanha. Claro, no fundo, em termos económicos, se calhar não faz muito sentido, mas... Devido aos ratings dos países? Sim, devido aos ratings dos países. Portugal teve sob assistência e Espanha não esteve.
mas é incrível que, muito provavelmente, devido à situação política do Podemos e da forma como o povo espanhol pode ser incentivado a votar mais massivamente no Syriza espanhol. No Syriza espanhol, a ideia que começa a passar é que Portugal até pode ter um risco económico maior, mas tem menos risco político. E como o que está em cima da mesa, o que se discute neste momento é política e menos economia, provavelmente Portugal, no curto prazo, poderá ter a ganhar alguma coisa com isso. E em relação à emissão de hoje, fazendo esse salto, Ora, hoje Portugal emitiu aos juros mais baixos de sempre, há 10 anos, praticamente 2% de juros. Sim, 2,04 foi uma taxa fantástica. Está-nos a correr bem a vida, claramente estamos a conseguir emitir taxas baixas, continua a haver muita procura pelos periféricos.